Salve, salve, meus amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Está entrando no ar mais um giro de notícias do Vascão, que pega o Bahia amanhã aí lá em Salvador. Duelo acirrado, tudo ou nada para ambas as equipes, se realmente querem avançar, né, alçar voos mais altos ainda nesta reta final do Brasileirão. O Bahia muito mais, né, porque o Bahia está muito mais próximo de uma Libertadores do que o Vasco, mas o Vasco segue acreditando, né, nos tropeços aí dos times de cima para tentar ficar ali no G8 e abocanhar alguma vaguinha, né, nesta reta final, embora a situação esteja muito difícil, muito complicada. Mas a missão em São Januário é justamente vencer para apagar essa má impressão deixada e poder retomar aí o caminho das vitórias. E nesse boletim a gente vai falar sobre isso tudo aí, sobre a situação do Fernando Diniz, sobre os seus pensamentos, as mudanças que ele vai praticar para essa partida, quem entra nas vagas aí do Coutinho, se o Tietchan vai ser barrado, se não vai, enfim, muitas novidades, e também vou trazer um convidado aí especial diretamente de Salvador, um experiente repórter, para falar sobre o Bahia, né? O Bahia do Rogério Ceni, que tem mudanças, tem dúvidas e precisam aí vencer mais do que nunca para poder seguir vivo nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, antes da gente caminhar aí, seguir, eu te peço aquela moral nesse trabalho, compartilhe o conteúdo do amigo, se ligue aí, deixe o seu like, jogue nos seus grupos de zap, nas suas redes sociais e faça o Detetives subir cada vez mais na plataforma, beleza? Olha, hoje o cenário aqui é improvisado, eu deixei temporariamente o Rio de Janeiro para subir a serra, dar uma descansada, uma arejada na cabeça, aproveitando esse restinho aí final de feriado. Mas já estou de volta ao Rio para a gente poder estar mais perto ainda das notícias, mas o que importa aí é a nossa apuração. Bom, então vamos lá, Vasco e Bahia vão se enfrentar amanhã, 4 horas, lá em Salvador, um duelo muito concorrido, um duelo pesado, um duelo onde tudo ou nada, né? É vencer ou vencer para ambas as equipes. O Vasco vem numa maré muito ruim, 4 derrotas, o Bahia estava bem, acabou perdendo aí o último jogo para o Fortaleza, vinha numa sequência muito boa lá fora, lá no seu estádio, e perdeu, e por isso quer retomar aí também a vitória, e vai tentar em cima do Vasco do Fernando Diniz. Fernando Diniz, que trabalhou intensamente essa semana, né, muitas especulações que os jogadores estariam aí descontentes com o seu trabalho, mas como eu formei ontem, a princípio não tem nada disso, os jogadores seguem aí abraçados ao Fernando Diniz, tentando contornar esse final, nessa reta final, até porque ainda tem as semifinais da Copa do Brasil e há uma chance de título, por mais que haja dificuldade, o Vasco ainda vive aí essa possibilidade de um título na temporada, embora a situação seja difícil, porque esse time não inspira confiança, né? Os torcedores reclamam disso, porque é um time que às vezes vence 3, vence 4 seguidas, e aí enche de esperanças, e daqui a pouco vem aquela sequência negativa de derrotas. E por isso o Fernando Diniz quer que essa equipe pare de oscilar, busque o equilíbrio, retome o caminho das vitórias e consiga aí manter esse equilíbrio para seguir na reta final acreditando, alçando voos mais altos. Bom, para essa partida, meus amigos, foi feito muito diálogo, muita conversa, muitas arestas aparadas aí, a defesa muito treinada, bolas aéreas, posicionamento, recomposição, enfim, o Fernando Diniz fez tudo aí nesses últimos dias, tentando ajustar os erros cometidos no último jogo diante do Grêmio, por mais que ele diga que sempre trabalha, os jogadores sabem disso, mas não sabem o que acontece na hora do jogo, tudo muda, né? Os jogadores têm aquela postura e é em cima dessa postura que o Fernando Diniz trabalhou. Ele quer o time mudando a postura, ligando aí um sinal de alerta e voltando a ser aquele Vasco que construiu 4 vitórias seguidas e encheu os torcedores de esperança.
Para essa partida retornam o Paulo Henrique, o Cuesta e o Andrés Gomes, serão os titulares, o Verratti vai para o banquinho, e aí fica a grande dúvida de quem vai ocupar a vaga do Felipe Coutinho, que está suspenso para essa partida. Bom, como eu falei ontem, foram treinadas duas opções, colocando o Nuno Moreira ali como articulador e colocando o David no lugar do Nuno. Então o Nuno funcionando no lugar do Coutinho. E a situação mais provável, que o Diniz também treinou bastante, foi o Matheus França, né, que veio para ser o substituto do Felipe Coutinho. Ele foi colocado ali e o Nuno mantido ali sem tirar muito a formação do que o Fernando Diniz pensa para essa partida. Bom, a gente sempre vai botar esta dúvida no ar, embora o Matheus França, pelo que eu apurei, seja aí o mais indicado. Mas o Fernando Diniz também treinou semana passada o Thiago Mendes, foi treinado e no início do jogo colocou o Tietê. Então, né, a gente não pode também dizer que vai ser isso, que vai ser aquilo. Bom, sobre volantes, né, Hugo Moura ou Tietê. Hoje também o Hugo Moura, né, o Diniz está mais inclinado em colocar o Hugo Moura dessa vez e deixar o Tietê no banco. Mas repito, é como eu falei, o Diniz costuma treinar e em cima da hora surpreende. Então a gente também bota isso aí como uma dúvida, embora eu acho que o Hugo Moura deve ser aí um escolhido para esta posição. Bom, um provável Vasco se desenha, meus amigos, o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Cuesta, o Robert Renan e o Lucas Piton, o Barros, o Hugo Moura ou o Tietê, o Matheus França, e aí, ou o David e o Nuno Moreira, e lá na frente o Ryan e o Andrés Gomes. E o Fernando Diniz apostando, né, nesta velocidade para conseguir ganhar esse jogo. Está apostando na velocidade de Andrés Gomes e Ryan. Ele acredita que um dos dois pode surpreender e pode fazer com que o Vasco obtenha esta vitória lá fora. Bom, e você está acreditando nisso? Então, ó, comente e participe. Bom, vamos agora falar do Bahia. Sempre trago um convidado aqui especial e hoje não será diferente. Mesmo de longe eu consegui buscar o Manuel Pititinga, excelente repórter, passou por grandes rádios lá da Bahia, de Salvador, e ele também inclusive tem um canal aqui no YouTube. Ele vai nos falar de como chega o Bahia do Rogério Ceni, que também está aí com algumas mudanças. Manuel, seja muito bem-vindo, meu amigo. O que você tem para nos contar sobre o Bahia? Disciplina, liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, amigos vascaínos. Estamos chegando aqui com o noticiário do Esporte Clube Bahia, que tem esse jogo difícil contra o Vasco. Eu sempre falo que qualquer jogo do Campeonato Brasileiro é muito difícil. O Vasco realmente não vive um bom momento. Vem de 4 derrotas depois de ter vencido 5 jogos consecutivos e ter dado pelo menos um upgrade que poderia chegar até disputar uma pré-libertadores, alguma coisa desse tipo. No momento é ruim. Só que o Bahia não vive, eu posso dizer assim, um momento menor também tão bom. Perdeu para o Fortaleza na última quinta-feira, foi um jogo muito, digamos assim, intenso. O Bahia jogou mal no primeiro tempo, segundo tempo fez um outro jogo, mas não foi o suficiente para reverter a situação. Perdeu por 2-0 no primeiro tempo, segundo tempo conseguiu fazer 2 gols, tomou o terceiro, quando perdia ainda por 2-1 e se complicou. E agora o Rogério Ceni tem que consertar toda uma situação. O David Duarte não joga, esse é um desfalque do Esporte Clube Bahia, ao lado do Sanabria, outra situação. O Sanabria não joga mais esse ano, há mais de um mês a gente já falou isso, e tem a volta do Michel Araújo. E aí a gente vai ver como é que o Rogério Ceni vai montar esse time. Quando eu digo montar, é no sistema do setor de meio campo. Por quê? Simples. O Everton Ribeiro, depois de ter tirado o tumor da tireoide, ele ainda não tem condições totais para atuar quando nada um tempo. Jogou 7, 8 minutos contra o Bragantino, depois mais de 35 contra a equipe do Internacional, e nesse último jogo entrou aos 15 do segundo tempo. Então, é um jogador que a gente fica na expectativa de que ele possa ou não atuar. Tem a volta do Michel Araújo, que cumpriu suspensão no jogo passado,
E acho que o técnico Rogério Ceni tem aí essa situação do David Duarte, que vem fazendo ótimas partidas, mas teve um problema na posterior. Canu, que já foi titular há muito tempo do Bahia, retorna. Time provável para o jogo de amanhã contra a equipe do Vasco da Gama. O goleiro Ronaldo, na lateral direita Gilberto, Canu, Mingo e Juba, ao meio campo com Caio Alexandre. Aí vem a dúvida, uma dúvida tripla, vamos colocar desse jeito: Everton Ribeiro, Michel Araújo ou Eric Luiz. E o Jean Lucas. Na frente, aí eu não tenho dúvida, Ademir, William José e o jogador Puga. Grande abraço a todos, estamos juntos, vamos nessa, galera, vamos que vamos, um abraço, fui! Valeu demais, meu amigo, muito obrigado. E é isso aí, meus amigos, as cartas estão na mesa, Vasco e Bahia se enfrentam e agora é com você. Tá esperançoso pela essa vitória do Vascão? Então comente, participe, a gente vai interagir juntos nesse comentário. Bom, tô indo, amanhã a gente se vê de novo depois do jogo. Um grande abraço a todos, até lá!